Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o transtorno bipolar, né? O que é o transtorno bipolar? A gente precisa entender que, na verdade, existem diferenças, né? Diferentes classificações para o transtorno bipolar. Eu vou explicar as características principais para a gente entender um pouquinho as diferenças e principalmente para vocês conseguirem reconhecer os sintomas mais importantes para, de repente, investigar, conversar com um profissional, fazer uma avaliação ou conversar com um profissional que já te acompanha. Eu sou a Lara Dalmeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento. Aqui falo de saúde mental de modo geral nas minhas redes sociais. Vamos tentar entender então a questão do transtorno bipolar. Então a gente tem que entender que a gente tem diferentes tipos, como a gente já conversou, por exemplo, nos transtornos de ansiedade, né? E que se vocês tiverem interesse, depois eu faço um vídeo específico para cada um deles, tá? Mas pra gente entender de um modo geral e simplificar um pouquinho para vocês, a gente vai entender o seguinte. O transtorno bipolar, a pessoa tem que ter uma mudança acentuada de humor, ou seja, eu vou ter períodos em que eu vou apresentar episódios. Então, quais são os sintomas num episódio maníaco? Então, a pessoa vai apresentar uma euforia muito grande, um senso de grandeza, às vezes de importância muito grande, as ações são exageradas, então a pessoa faz gasto exagerado nesse período, a pessoa faz dívidas, a pessoa se coloca em risco, então acaba tendo direção perigosa, procurando atividades em que se coloca em risco. A pessoa fica diferente mesmo. É bem comum que as pessoas que convivem, os familiares, percebam, nossa, nem parece às vezes aquela pessoa que eu conheço, tá muito diferente do que ela é no dia a dia. Tem uma hipersexualidade também nesse período, então uma busca muito grande pelos prazeres sexuais, pelos prazeres do modo geral também. Então eu tenho uma energia muito grande, eu acabo me colocando em situações de risco, eu tenho um senso pessoal elevado de grandeza. Então esses são os sintomas mais comuns nesse episódio aí de mania. O que pode acontecer? A gente vai avaliar que nem todos os pacientes com transtorno bipolar vão apresentar episódios de mania. Então eles podem apresentar episódios de hipomania. O que acontece, né? Como é que a gente percebe? Esses sintomas que eu acabei de apresentar, né, que são exagerados, de excessos, de um modo geral, na hipomania eles são mais sutis. Eu até tenho alguns momentos em que eu me coloco em risco, mas não é tão acentuado, tão exagerado. Então essa autoestima mais inflada, ela é um pouco mais reduzida, ou a gente tem um entendimento que ela é diminuída, tá? Quando a gente vai avaliar nesse episódio aí maníaco, na hipomania, a gente percebe uma diminuição. Uma outra questão importante, tanto no episódio de mania como hipomania, perda da necessidade de sono. Então a pessoa dorme muito pouco, vira várias noites e não tem necessidade, não tem a percepção de que precisa dormir. E aí na hipomania, que a gente tem que ficar bastante atento, tem um aumento da irritabilidade, tá? Na mania também tem, mas isso tem que estar presente na hipomania, porque como esses sintomas, né, do episódio maníaco, eles são bem acentuados, na hipomania não é tão acentuado, então tem uma diminuição. Então a gente tem que ficar atento à questão da irritabilidade, a pouca necessidade de sono, a dificuldade na questão da atenção, concentração. Então vai estar o processo relacionado à atenção, foco, vai estar prejudicado, e aí a gente também tem que observar nesse episódio aí de hipomania e de mania. Então a gente entendeu o que seriam esses episódios aí hipomaníacos e o episódio maníaco. E aí o que a gente tem que entender pra gente pensar no transtorno bipolar? Então vou ter fases que a pessoa vai apresentar ou episódios de mania ou de hipomania. Isso vai fazer diferença na tipificação, que eu não vou entrar aqui com vocês agora, eu tô dando um panorama geral, depois se vocês quiserem eu faço um vídeo mais específico. Mas essa fase, ela vai acontecer em alguns períodos, essa pessoa vai apresentar episódios de depressão maior. Então, que são os sintomas da depressão maior, são sintomas importantes, que eu já expliquei em outros vídeos aqui, mas rapidamente, né? Então, a pessoa tem uma perda de energia. Então, por exemplo, ela tá naquela fase que ela tinha disposição, que ela nem dormia, que ela não tinha necessidade de sono, que ela tinha uma percepção sobre ela mesma de grandiosidade,
criatividade, de potencialidade, e aí ela vai para esse outro quadro, né? Vai para esse episódio depressivo em que ela perde a energia, em que ela pode apresentar momentos de hipersonia, então ela vai precisar dormir muito mais, ela vai ter perda de apetite, a visão de mundo, a visão sobre ela mesma vai estar negativa, né? Porque faz parte desse quadro aí de depressão. Importante dizer, como é que isso acontece, né? A gente vai ter diferenças, então vão ter pacientes que podem, por exemplo, ter um período longo de sintomas de depressão, meses, muitos meses, e aí de repente ter um período de mania pontual, ou apresentar um quadro em que os sintomas depressivos eles são muito mais aparentes e permanecem por mais tempo. A gente pode ter pacientes que vão apresentar sintomas da hipomania ou de mania por um período muito maior e um menor tempo de depressão. Então isso vai variar. Então vão ter pessoas que vão ter predominantemente mais episódios de hipomania, por exemplo, ou da mania, e nem um tanto de depressão, ou vice-versa, pessoas que vão ter muito mais frequente os episódios depressivos, então vai ficar por um período longo de tempo com todos aqueles sintomas relacionados à depressão, em outros períodos menores ou mais curtos, um episódio ou sintomas relacionados ao episódio de mania e hipomania. Então isso, o que é muito importante se você avalia ou identifica alguma questão? Fazer controle de humor. Essa vai ser a forma mais fidedigna da gente conseguir acompanhar esse paciente e fazer um diagnóstico. Por quê? É um diagnóstico que a gente precisa tempo. Então o profissional precisa acompanhar pelo menos 6 meses, 8 meses um paciente para a gente ter uma compreensão ou fechar um diagnóstico, a não ser que o paciente traga. Se o paciente tem esse histórico bem demarcado dos episódios maníacos ou episódio de hipomania e episódios depressivos, então fica muito mais fácil para esse diagnóstico. Se não, a gente precisa fazer esse controle de humor por um período prolongado para que a gente consiga fechar um diagnóstico, tá bom? Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo especificando cada um desses transtornos para vocês. Se você tiver dúvida, comenta aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.